Eu não vou falar, mas o cara é uma simpatia. Léo, você se apresenta, Léo. Bem-vindo ao clube. Obrigado. Satisfação. Segundou. Por essa introdução, o que a gente fala, né? Um bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado aí, cara, pela oportunidade. Vai ser um bate-bola saudável, com certeza aí. Falar de peito aberto um pouquinho da gente, da nossa história e tentar agregar com o seu programa aí, que é um espetáculo, né? Olha, fazer gente, o possível para agregar, né? A simplicidade dele tem a ver com a seriedade dele, tem a ver com a credibilidade dele e tem a ver com aquilo que ele entrega no mercado, o mercado que as pessoas às vezes ficam com o pé atrás. E é muito importante. Eu trouxe o Léo porque o Léo tem condição de trazer ferramenta com simplicidade para que você entenda esse mercado financeiro com relação às fintechs. Quando você vê falar Abrão Filho, lembra de Leonardo Abrão? É esse cara. Esse cara é parte de uma coisa assim que tem a ver com o nosso empreendedorismo. Isso é empreender. Quando se fala em empreendedorismo, as pessoas ficam achando que empreender é abrir um carrinho de pipoca, uma startup. Não, tudo que você faz na vida, Sim. quando você sai de manhã, você empreende. Exato. Você começa a empreender dentro de casa quando você cria relacionamento, cria network. E começa errando, a gente já acorda errando, pondo o chinelo no pé errado, né? Então, Léo, fala um pouquinho e é parte do processo errar, né? Que bom que a gente erra e aprende. Né? Eles me conhecem, sabem que eu sou empreendedor raiz, né? Chão de fábrica. Você mesmo estava dando uma volta na JR para conhecer um pouquinho do nosso chão de fábrica. Eu queria saber um pouquinho mais de você para o nosso povo entender um pouco mais o que você faz e o que os seus negócios contribuem para a nossa linha de empreendedorismo, Léo. Tá. Cara, nós fomos a primeira startup de câmbio do país, né? A Abrão Filho foi fundada em julho de 2011. Até 2008 ali, mais ou menos, não se usava o termo startup para empresas assim novas, com protótipos, né? Com alto giro de negócio, testando o mercado. Não se falava startup, a gente falava .com. Uma empresa que ela tem um certo viés tecnológico, mas não tem uma sede física, não tem um protótipo já rodando no mercado. Então a gente veio logo depois das .coms, viemos na onda das startups e focado no mercado de câmbio. Só que totalmente não trabalhando com o câmbio varejo. Então a gente ouve mais assim aquela figura de casa de câmbio, né? Que acho que é mais da sua época, da época do meu pai, né? E da minha também, que eu comecei no mercado há 18 anos atrás. Eu comecei bem como office boy, bem novo no mercado, né? Então você era meu concorrente, porque eu também era office boy. Então, exatamente. Né? Que situação, né? Mas você foi mais pioneiro que eu. Eu comecei como office boy também no mercado. Mas, tipo assim, era só casa de câmbio, vendendo papel moeda, cartão pré-pago, aqueles traveler checks da American Express, né? Não sei se pode falar marca, né? Um produto da Amex. Mas, enfim, já foi. Não. É papo reto, né? Porque assim, as pessoas não tem texto, é natural. Eu acho legal que assim, gente, uma coisa é você fazer uma merchan, e a outra coisa é você falar de vida real. Exato. O que acontece na prática, na vida real? Uma coisa é eu falar do trabalho sensacional que a Abrão Filho faz. E a outra coisa é você bater um papo com um cara que veio para nos ensinar o que ele faz, mas principalmente do que ele contribui, para que você tenha informação, para você entender a importância que tem você ter esse conhecimento, para isso acrescentar no seu negócio. Você é empreendedor, nós somos empreendedores. Você pega essa live depois e compartilha, e acho legal que mais pessoas fiquem sabendo como é que funciona esse mercado. Uma startup. Cara, é um negócio como qualquer... É que arrumaram um nome bacana para dizer o seguinte, empreender, raiz, gente fazendo diferença para outras pessoas. Mercado, assim, tudo para se mercantilizar, para se ter escala, né, se comercializar em alta escala, você acaba categorizando, né? Então, digamos que do século XXI ou do final do século XX para cá, um negócio novo, está empreendendo, uma startup. Uma startup. É um nome inglês bonito, né? E o latino gosta muito de falar inglês, né? Chama atenção, né? Acho que é mais para esse sentido também. Porque ficou um nome bonito, inclusive startup. Dá um status. Estrela, né? Estrela ascendente. Mas né? na realidade, se você tem um carrinho de pipoca, cara, e você levantou de manhã... Isso é uma startup. É uma startup, você começou. Vai embora. Agora, se você abriu um negócio, você tem uma fintech, a empresa dele não importa a idade, é uma startup. Exato. É uma empresa inovadora, é uma empresa que usa tecnologia. Você vende por online, usa .com, usa a internet, startup. Exato. Então, na realidade, não é um bicho de sete cabeças. Como a fintech não é um bicho de sete cabeças. Eu queria entender um pouco mais como é que a gente entra, como é que se utiliza, como é que faz parceria, como é que a gente faz negócios através das fintechs. Geraldo, assim, a gente vem numa mão totalmente contrária, assim, do que é tradicional no mercado de câmbio. Nós somos uma fintech de câmbio, e a gente acabou criando um mercado de banking e câmbio. O que quer dizer isso? Você vai fazer uma microimportação, você vai fazer uma microexportação, ou você vai importar ou exportar uma encomenda internacional que vem via correio, você não precisa ir até uma instituição financeira tradicional.
que seria uma corretora de câmbio, que seria uma distribuidora de valores, com carteira de câmbio, uma DTVM, ou o seu banco de varejo, o seu banco que tem agência de rua. Então a gente nasce para cortar custo e flexibilizar processo. Então, por exemplo, uma coisa muito trivial no mercado até hoje é você pagar corretagem de câmbio para corretora e distribuidora de valores. Há 11 anos, há quase 12, né, quando a gente fundou a empresa, a gente já fundou sem cobrar corretagem de câmbio. A Abrão Filho tem 12 anos? 12 anos, é. Sensacional. Fundei ela, tô com 36, né, tava com 24. Aí, Isso. gente, só para vocês entenderem, é uma startup adulta. É. Tem 12 Basta ver anos. os fios Já brancos passou aqui, da já adolescência, porque senhoria. para uma empresa, Já, 12 senhorio. anos. Foi empresa, passou de 3, 4, 5, ela já adolescência até 2, tá? Passou daí, já deixou de ser adolescente. Então, Sim. uma empresa com 12 anos é uma empresa adulta. Então, é para você, é aí que você já criou experiência, vivência, aprendizado, anticorpos, Exato. aí que você tem conhecimento, aí que você tem estrutura e credibilidade para servir e atender. Quando você vai se informar, você olha o histórico da empresa, você sabe uma coisa importante, por que o Léo Você está tem que aqui? ser pesquisado, né? Pesquisar quem está por trás do CNPJ de cada situação. Quem está Exato. por trás de cada startup. Aí que você vai conhecer de verdade aonde é que está a base e estrutura. Porque tem muita coisa maquiada no mercado. Então nós Sim. trouxemos para você pessoas que estão dispostas a abrir, a te dar informação sem maquiagem, sem firula. Papo reto. Tem filtro. Não tem, aí, cara, essa questão de não cobrar corretagem de câmbio foi uma coisa muito bacana, que já começou cortando o custo. O cliente ainda, novamente, eu falei aqui de micro e pequena importação e exportação, mas se o cliente tivesse eventualmente que mandar dinheiro para o filho, que está fazendo intercâmbio no exterior, pagar um curso para um familiar, receber uma doação ou fazer uma doação internacional no familiar, tinha a questão de tarifa de contrato de câmbio e de tarifa de E SWIFT. você faz isso hoje pela Hoje, Abrão. Pela Abrão Filho, hoje, há 12 anos pela Abrão, sem cobrar tarifa de contrato, sem cobrar tarifa de SWIFT, sem corretagem de câmbio, levando o negócio, porque é banking em câmbio, eu levo o negócio para um banco de middle, um banco familiar de médio porte. Esse banco remunera a Abrão. Então, assim, um banco de médio porte, ele não tem a condição de publicitária que um banco de varejo tem. Então, o banco pega a Abrão Filho e fala, Abrão, você consegue trazer clientela? Você consegue abrir conta? Você consegue fazer negócio aqui dentro? E aí esse é meu trabalho. Dentro dele, criar produto, modular processo e baratear as transações. A gente vai levando o cliente, fechando o câmbio lá dentro e o banco nos remunera, não o cliente. Então, ao contrário. deixa eu ver se eu entendi. É uma startup que facilita a sua vida na relação financeira com os bancos. Exatamente. Daí, especificamente com um banco, né, que é o Banco BS2, a gente está com eles há 7 anos. Passamos por uma rodada de investimento agora em novembro de 2022, uma rodada Série A. A família Pentenha Guimarães, né, uma linhagem de banqueiros aí que acreditaram na gente, tinham lá, como você disse, histórico, né? Tinha 7, 8 anos de histórico de operações lá dentro, gostaram muito do nosso modelo de negócio e investiram na gente. Então tudo que a Abrão faz de câmbio, seja para enviar dinheiro para o exterior ou para receber dinheiro do exterior, a gente faz no banco BS2. Então, olha que interessante. Você tenho como um negócio- belo empresário de Eu não sucesso, sabia. você deve ter alguma situação aqui Mas, internacional olha, de de envio. coração, gente, eu tenho um time, provavelmente gente do meu time, sabe? Gente, a minha especialidade é fazer nada, né? Então, eu sempre tive equipe, as pessoas sempre fizeram. Se eu for ali no lugar da Dominique, do Leno, eu não sei ligar a máquina, né? Então, eu falo com as pessoas, eu acredito nas pessoas, e as pessoas, através desse time, as pessoas fazem até melhor que você, aquilo que às vezes aprendeu com você. Então, eu com certeza no meu time tem alguém com essa informação, meus filhos são melhores que eu no que eles fazem, seguramente eles sabem disso e eu não sabia, como muitos de vocês que estão aí, cara, não se envergonha não, nós não sabemos tudo, aliás, nós sabemos um pouco de quase nada. Então, eu acho que nesse papo aqui do Segundo, a gente consegue ter um pouquinho mais de informação e conhecimento sobre esse mundo gigante, sobre esse universo do empreendedorismo, Sim. porque o que o Léo faz não é diferente do que eu faço. Leonardo faz exatamente o que eu faço. Cada um numa ponta, nós somos interdependentes. Exato. Você empreende e ele empreende. E aí essa junção, essa troca, essa parceria, cada um sendo bom naquilo que faz, é que faz o negócio ser mais rentável. Faz você ter resultado, ter tranquilidade e conseguir. Eu não imaginava que a fintech fizesse isso. Essa dificuldade Sim. que a gente tem de lidar com a coisa internacional. Converter a moeda, enviar, receber. Ah, E parece que não, Geraldo, mas é o que a gente mais lida lá, né? A gente tem uma mesa de câmbio de 24 agentes autônomos de câmbio e é o que a gente mais percebe até hoje, né? Em 2023, os clientes se enfrentando prazos muito largos no banco, né? Principalmente cliente de micro, pequeno e pequeno para médio porte.
Então ele tendo que falar com o gerente de agência que muitas vezes não, a maioria das vezes não tem expertise cambial, expertise de transação financeira internacional. Então demora uma semana, 10 dias, 15 dias para o cliente conseguir fechar o câmbio dele, né? E você tem um de movimento, né? Você está falando de empreendedorismo, cara, os influenciadores, né? Os youtubers, os instagramers, criadores de conteúdo digital. São microempreendedores virtuais, né? Que é um conteúdo 100% virtual. Essa galera recebe pagamento de ads, né? Google Ads, Metaverso Ads. Sim. Essa galera sofre muito para fechar campo, para conseguir converter a moeda e ter os reais aqui. É um trabalho que a gente também consegue fazer com bastante dinamismo lá na Abrão. Sensacional, porque, gente, olha que interessante. Para quem empreende raiz como eu e muitos de vocês, você vai fazendo. E vai fazendo, Exato. e faz o que tem para hoje, Vai dando a e cara. vê se sobrou um caixinha para começar amanhã de novo. E aí, por falta de informação, conhecimento, por isso essa troca de ideia, esse papo reto. Para você entender o quanto você pode mais quando você tem conhecimento, quando você tem informação. Quando você entende que essa parte financeira faz parte do empreendedorismo. Não é o tamanho do seu negócio. É o seu tamanho, a quantidade de informação que você tem, a quantidade de relacionamento, conhecimento e habilidade de lidar com o simples. O que eles fazem é a parte simples, Exato. que a gente precisa de simplicidade para fazer e eles nos ajudam a fazer. Eu falo porque nós somos uma empresa média e nós temos dificuldade em fazer. Por isso que eu digo, não é o tamanho da empresa. Ah, Rufino, você tem um monte de empresa. Então, nós não sabemos fazer. Então, nós usamos esse tipo de ferramenta. Eu não, né? Mas meu time usa esse tipo de ferramenta, esse tipo de intermediação para fazer negócio. É para você se informar, para você entender que dá para ser. Enquanto a gente fala, Dominique, eles conseguem ter informação sobre Abrão Filho, para eles entenderem essa coisa da fintech? Que azul celeste, anil bonito, ó. Dá sim. Na tela a gente tem o QR Code, onde vocês conseguem colocar a câmera do celular e acessar o site da Abrão Filho. Gente, olha, a ideia é o seguinte, é trazer aqui pessoas que realmente contribuem, que soma. Pessoas que estão no mercado e que vêm para cá nos ajudar a levar para você informação, conhecimento, vivência, aprendizado, dar toques em coisa que você... Qual que é o segredo? Você aceitar ouvir, não achar que sabe, porque ninguém, no meu ponto de vista, todos nós estamos em evolução, ninguém sabe tudo e nunca fica sabendo de tudo, mas todos os dias, se você tiver humildade de ouvir, você vai somar alguma coisa que agrega. É um mercado, viu, Geraldo, que tem muito espaço. Né? O mercado financeiro em si, a indústria financeira no Brasil, não só o mercado de câmbio, mas o mercado de capitais, investimento, de crédito, é um mercado ainda muito centralizado. Né? Então, é um mercado que tem poucos players atuando ainda. Então, assim, há muitas oportunidades no mercado financeiro. E às vezes a gente acha que é uma coisa muito distante da nossa realidade, mas não é distante. Né? Hoje a gente tem muito conteúdo disponível, né? Você não precisa mais dar formação acadêmica, você consegue ter informação gratuita. E hoje você trabalhar, por exemplo, com crédito, com câmbio, com mercado de capitais, né, com investimento, não é mais um bicho de 7 cabeças. Então, para quem está pensando aí em empreender e, de repente, achar novos caminhos ou penetrar em outros mercados que têm oportunidade, posso garantir que só o mercado de câmbio, vamos lá, é $1,5 trilhão por ano de movimentação. Cara, eu gosto disso. Aí, pô, aí tem, né, precisa de gente, né? Que bom que precisa de gente, Mas né? eu gosto disso, porque assim, as pessoas falam assim, você vai fazer o que eu faço? Difícil, hein? Eu sofri muito, viu? A gente perde muito, a gente apanha muito e tal. Aí vem o Leonardo e diz assim, gente, se vocês quiserem vir para o mercado, é Sim. simples, é possível, Sim. tem espaço, é promissor, movimenta bilhões e falta você. Olha que interessante. É legal que a gente tem essa afinidade, porque a vida toda eu disse o seguinte, gente, você vai vir para o meu segmento, tem a ver com ISD, porque é reciclagem, né? Tem espaço gigante, tem muito pouca gente formalizada, como eu comentei com você, tem um espaço absurdamente grande. Nós não exploramos nem 10% do que explora, por exemplo, a América do Norte ou o Japão, desse segmento, e tem espaço para todo mundo para fazer o que eu faço. A minha família veio para cá, aprendeu aqui, fez. Eu tenho 16 sobrinhos que tem negócio no meu segmento que aprendeu comigo. Rapaz, 16 sobrinha, família grande. Que bom, né? A família 150 pessoas, quase 100 CNPJ. Ou seja, todo mundo empreende, todo Legal. mundo. Neste país que as pessoas insistem em dizer que é difícil, aí vem você aqui e diz assim, gente... tudo, né? Se a gente for parar gente, porque é possível. difícil, aí não serve pra nada, né? Então, porque você fala, quando você falou assim, cara, você vai bater um papo com um cara que é do meio, o pessoal da Abrão, já estou no mercado e vai ajudar os empreendedores na área, para eles entenderem o que é
uma fintech, e como é que você pode ter esse tipo de parceria, como é que você pode ser auxiliado por uma fintech. Eu falei, como é que é? Eu comecei a aprender. Olha que interessante, o tamanho do mercado de empreendedor. E aí vale ressaltar, viu, Geraldo, o trabalho do Bacen, cara. Meu Banco Central, olha, desde que eu estou no mercado há quase 20 anos, é ano após ano ação disruptiva. A Abrão existe, pô, a gente tem hoje lá 83, né, um time de 83 pessoas, e a gente existe por conta do Banco Central. São 83 pessoas? 83 pessoas, são 400 metros quadrados. Então, aqui é uma família aqui próximo, né? Olha que legal, não é uma máquina, tá? É gente que faz, tá? É o sistema humano, né? Assim, para chegar na tecnologia, você azeita, você uniformiza o sistema humano, né? A engrenagem física. Aí você digitaliza e cria os processos virtuais, né? Olha, esse comentário para mim é extraordinário, porque Sem tem muita humano. gente até hoje pensando que tudo que é startup, que é moderno, que é inovador, são máquinas. Não, gente, são pessoas se utilizando melhor da máquina. Então, na realidade, se não tem um time, a máquina não serve para nada. Então, na realidade, não tem máquina fazendo negócio, criando oportunidade, evoluindo, ajudando pessoas. Tem pessoas usando máquina para fazer isso. Então, olha que interessante essa startup. Uma fintech com quase 100 colaboradores diretos, uma fintech. Sim. Não é um robô, não. Você não está lidando com robô, está lidando com gente. Olha a coisa interessante. Olha o estilo do CEO. Cara, porque não dá, né, meu? Eu acho isso o máximo, cara. Porque às vezes eu vou para os lugares. Ele dá... Eu ando de estilo de boa ou de chinelo. Vir de chinelo. Eu não vi, já falei, cara, acho que de chinelo vai ser demais. Aí eu vim de papete. Devia ter vindo. Olha, de chinelo. Gente, não é o visual, é a pessoa. É a essência e o trabalho, a dedicação. É a pessoa, né? É muito importante isso. Você pode maquiar o que você quiser, se ninguém maquia energia. Quando você chega, a sua energia chega junto. Aí você sabe, porque atrás de qualquer visual tem um ser humano. É o ser humano, é o tamanho do ser humano. Não é nem o tamanho da fintech, ou o tamanho do mercado, ou a idade, mas quem são as pessoas por trás? Quem são os humanos por trás? Até porque o moderno hoje é ser humano, né? E é humanizar o trabalho, não. Acho que a nova economia é parar com a robotização, né? É humanizar e ter menos robô. Mas falando isso daí de oportunidade para ser humano, a gente tem uma figura lá que é o agente autônomo de câmbio. De 25 operadores de câmbio, 21 vieram de bancos de middle market e bancos tradicionais. E essas pessoas, esses seres humanos, vieram trabalhar com a Abrão por um motivo. Então você imagina que o cara está trampando num banco e ele tem meta. Então ele tem cobrança. E aí ele tem um bônus que não é pago para ele, né? Que é uma equação tão enorme para você entender como que vai ser esse bônus ou essa comissão, que você não consegue entender e na maioria dos casos você não é remunerado. Você tem cobrança de dress code, quer dizer, você não pode ali mostrar de onde você veio, suas origens, né? Você tem que estar institucionalizado, uniformizado, né? Então esses operadores que vieram trabalhar conosco foi muito por conta disso, né? Tipo, dessa cultura de trabalho, cara, você pode ser quem você é, né? Você pode mostrar quem você é e você também conta com questões que você não tem no mercado tradicional. Ah, você tem o bônus, você não vai receber o bônus. Você performa tantos mil reais no banco. Ah, você ganha um salário muito aquém, muito abaixo disso. A gente foi criando essa cultura do profissional do mercado de câmbio, ele ser valorizado, né? Seja por conta da vestimenta, seja por conta das atitudes, do comportamental, ou seja por conta do financeiro também, né? Tem muito operador no mercado de câmbio trabalhando em banco de grande porte aí, deixando centenas de milhares de reais lá por mês e ganhando literalmente uma miséria para isso. Essa é a realidade do mercado de câmbio hoje. Você falou do bônus, né? Eu tenho uma coisa que se fala, eu já senti que lá no seu ambiente tem isso. Então, a complexidade para explicar como é que ele atinge o bônus, Nossa Senhora, pode ser grande. Aí entra na governança, transparência, no ESG que você falou, né, cara? Não dá pra... Mas olha o que eu acho que vocês fazem lá um pouquinho, muito semelhante ao que eu faço aqui. Gente, eu também tenho bônus. Como é muito complexo fazer toda aquela conta de venda, de gráfico, de resultado, de prejuízo, de retorno, de evolução. Bom, o cara que está na linha de frente, ele te ouve, ele faz lá uma ideia, mas no fundo, ele não entende bem essa matemática, essa composição para gerar bônus. Mas você sabe como é que a gente faz? Nós damos bom dia. Boa. O bom dia faz com que o cara tenha alegria, amor, assim, paixão pelo que faz, trabalha com dedicação, disposto. Eu estava prestando atenção no seguinte, você já tinha chegado, aí chegou uma colaboradora sua, a Juliana, a Ju. Artículo. A Ju chegou, gente, é uma colaboradora. Ela que ela entrou na sala, deu uma clareada assim, a energia, a alegria, o prazer de fazer. O bom dia.
Então, é claro que ela vai conseguir. Lá na ponta, quem faz isso dentro da empresa e tem o objetivo de O ambiente é produtividade, fundamental. vai ganhar mais. Não é que eles vão pagar mais, a pessoa vai ganhar porque ela trabalha para ela. Sim. Essa é a ideia. Cara, deixa cada um trabalhar para si, como eles fazem. Quer dizer, porque o cara vai construir aquilo. E de quem que é o cliente? É da Abrão? Não, é dele. Exato. Ah, o cliente é da Abrão? Não, mas a pessoa é dele, porque ele conquista a pessoa. Sim. Conquistar pessoas. Porque eu acho o seguinte, cara, qual que é a diferença entre ir numa outra fintech e ir na Abrão? É lá você encontrar vida, você encontrar gente. Aí, desculpa interromper, mas é que isso que ele falou assim, não esqueça, e é de fato. Você tem assim, o Geraldo, né? Aí caindo no meu universo doente de tecnologia lá de campo. A maioria das fintechs, elas nasceram com simuladores, né? Simulador de conversão de moeda, simulador de cotação para operações em dólar, em euro. Nasceu no Canadá isso em 96 e veio para cá, chegou aqui depois de uns 15 anos, mais ou menos. Então, é como se o cliente... como não? O cliente tem que se auto-atender. Então, ele olha para uma tela de computador, seja o desktop, seja o mobile, e ele se auto-atende. Lá na Abrão, a gente fez o contrário. A gente é uma fintech B2B e B2B2C. O que é isso? Uma mesa de parcerias comerciais e uma mesa de operadores de câmbio. Então, os clientes da Abrão, na verdade, estão sendo atendidos por um ser humano. Estão sendo atendidos por um operador de câmbio. E estes profissionais, os operadores, sim, eles têm tecnologia muito aguçada, inclusive para trabalhar. Como acessório, exatamente. Para serem assistidos, né? Esse é o ponto. Gente, não é possível que mais pessoas não caiam a ficha. Por que a Abrão está há tanto tempo e só cresce? É porque tem gente. Gente, essa coisa... Eu preciso resgatar isso. Isso tem a ver com os valores. Exatamente. Com os seus valores, com os meus valores, relacionamento, pessoas conquistando pessoas, convivendo com pessoas. Credibilidade. Não tem máquina com credibilidade, tem máquina com crédito. Exato. Mas credibilidade é o ser humano que cria, Exato. que desenvolve. Qualquer um falaria, né, Geraldo, que qualquer mercado, seja até para resolver algum problema de conta de telefone celular, você prefere falar com o atendente, né? Você não quer ficar ali o dia inteiro falando com um chatbot robotizado, você percebe que é um robô, você fala, depois eu atendo esse cara, desliga. Ele fala, bom dia, como eu posso te ajudar? Assim, você está você perdido, não desliga né? na cara de um atendente simpático. Exato. Mas o robô não faz diferença, você já sabe que é uma máquina. Exato. E a própria máquina já está preparada para isso. No Não? mundo com 7 bilhões de pessoas, a gente precisa valorizar o trabalho humano. É venda direta, né? Através de consultor. Você pegar grandes casos aí, cara, do varejo, Natura, Avon, é venda direta, né? Através de dezenas de milhares de consultores, né? Pessoas. Então, pessoas, exatamente. Eu acho que tudo no final se resume em pessoas. Eu lido com isso e uma das coisas que me dá maior prazer em sair de manhã, eu tenho um propósito muito claro, sair de manhã, fazer a diferença, impactar e somar na vida de uma pessoa. Isso funciona para mim, a partir da minha casa. Então, gente, vai lidar com o mercado financeiro, não importa o tamanho da máquina, o tamanho da instituição. Preste atenção no tamanho das pessoas que estão onde você está procurando atendimento. Exato. Você vai procurar uma fintech? Vê quem é o time, com quem que você fala, como é que é o carisma, como é que é a história. Então, eu sempre, quem já me conhece sabe o valor que eu dou para as pessoas, principalmente para essas pessoas que dão vida, né, que são as mulheres, e depois das mulheres vem os ajudantes dela, que são os pais, e aí sucessivamente, valorização humana a partir da sensibilidade feminina, da mãe, da esposa, da filha. A mulher que traz essa energia, essa leveza. Por isso eu comentei da Ju quando chegou aqui, que eu já estava tomando um café com o Léo, quando a Ju chegou, que é colaboradora dele, e completou a energia, aí você vê como é que ele se relaciona, o carinho. Cara, para você dizer que você é o chefe, que você é o líder, você não precisa dizer. Tem muito puxão de orelha também, de cabelo. Mas não precisa. Mas é com carinho também, Mas é o meu modelo, cara. Mas é com uma boa intenção, é para crescer, é para evoluir. É para estruturar. Exato. E não para detonar. Para deprimir, para depravar. Eu tenho essa relação aqui com o Leno, com a Dominica, a gente brinca muito, mas para mim meu time é a base, é a extensão da família. Lógico. Então, gente, isso é muito importante. Relacionamento, uma ISD, é isso aí, tá? Daqui para frente, no novo normal, você tem uma fintech, então a fintech é na tecnologia, como está do Leonardo, como é Abrão Filho, lá tem tecnologia pro consultor, pro ser humano. A tecnologia. Pra ela rolar em conjunto. É só uma ferramenta. Exatamente. Tem gente que faz. Eu acho que isso tem uma importância fundamental. Deixa eu só fazer um outro comentário com vocês que estão nos assistindo. Vocês vão ter oportunidade de perguntar mais coisas daqui a pouco. Porque nós vamos ficar um pouquinho aqui no Instagram. Eu ia pedir mais, se a Dominique pode, ela que está cansada da balada, pode mais água pra gente. Vai pedir, Dê?
a Dominique chega cansada, né? Aí eu... Brincadeira. Tô brincando. A Dominique é uma pauleira, chega de manhã, rala e tal. É que eu gosto de ficar sacaneando para ver se ela consegue abrir mão do salário e ganhar menos. Então. Revelou por quê? Pô, aí tá eu mais claro. dá uma detonada. Já sabe o que é? Eu acho que o senhor tem razão, eu quero ganhar menos. Mas não deu certo ainda, tá? Bom, vamos lá. A ideia é nós batemos um papo reto aqui e você ter acesso a perguntas. Mas as perguntas que você vai tirar dúvida com o Leonardo, principalmente nessa área de fintech, como é que você lida com esse produto? Como é que você agrega isso nos seus negócios, na sua empresa? Você vai conseguir fazer essas perguntas e tirar suas dúvidas, como eu já estou tirando as minhas, lá no YouTube. Nós vamos para lá em minutos. Você, por favor, vai lá, participa, se envolva, se identifica. Se quiserem, né, Geraldo, perguntar mais sobre, de fato, as dificuldades mesmo, né, de empreender, de empresariar, então me manda bala que a gente cai de cabeça nesse assunto também. Que é importante isso, tá? Para vocês entenderem o seguinte. Gente, a gente só traz aqui gente que gosta de gente, tá? Então não tem constrangimento, não tem, veja bem, não tem mimimi. Não. Você pergunta e a gente responde. Falar do eu respondo, ele completa. Gente... Eu comento a pergunta dele se for necessário, mas aqui a ideia é levar para você informação que realmente faça diferença. Para você começar um segundo melhor do que o anterior, melhor do que o dia anterior, do que o dia útil anterior, a última coisa que você fez. Segunda-feira é quando começa tudo. A primeira hora é uma chance de você carregar as baterias e ter uma semana produtiva. Você consegue isso com mais informação, com mais conhecimento. Então, quando você for para o YouTube daqui a pouquinho, você vai poder fazer as perguntas e ele vai responder objetivamente para ajudar o máximo possível de pessoas. E às vezes a resposta de um serve para outros. Sim. Então, questiona, pergunta, tem dúvida, fala. A gente não se intimida. Você faz uma pergunta mais delicada, mais capciosa, a gente responde, tá? Não, fique à vontade, e se quer fazer uma crítica, fique à vontade também, a gente responde, porque, cara, nós estamos de desenvolvimento. O segundo é feito para ter participação. Olha, a participação não é para você ajuda mais, inclusive, quando você pergunta e questiona, do que, na realidade, quando você só agradece. Eu agradeço os agradecimentos, mas fico muito feliz quando tem o comentário, a crítica a dúvida, o questionamento, a sugestão. Sejam bem-vindos ao Clube dos Felizes. Bem-vindo ao mais um Segundo. Bora lá! Vou fazer a primeira pergunta. Eu quero convidar vocês que estão no Instagram para assistir a live no YouTube, canal Geraldo Rufino. E quem estiver na live já deixa seu like, para a gente continuar repetindo a dose do Segundo. E a nossa primeira pergunta é da Joana. E ela falou assim: qual o tamanho do mercado de câmbio e como a Abrão se posiciona neste mercado? Cara, é um mercado, eu cheguei a mencionar com o Geraldo, de $1,5 trilhão, para você ter ideia, é um mercado maior do que o mercado de capitais. É um mercado maior do que o mercado de renda fixa e renda variável. Tudo, não ia falar importado, mas tudo praticamente no Brasil é alvo de uma operação de importação ou de exportação. Seja de mercadoria, seja de capitais, seja de serviço. Então, desde aqui de uma cabine, de um caminhão do Geraldo, do motor ou de uma peça para o motor, até de um prestador ou de uma equipe de serviço que vem para cá, ou de alguma tecnologia que é desenvolvida aqui e é exportada para o exterior, para o mercado aqui que o Geraldo trabalha, tudo tem câmbio, né, ainda mais em países emergentes como o Brasil. Então é um mercado gigante, é $1,5 trilhão, só o mercado primário, e quando a gente fala de fintech, é literalmente a gente plugado em um banco, criando produto nesse banco e modulando o processo para fazer as operações de câmbio, enviar e receber dinheiro mais rápido e mais barato. Indo na contramão aí dos players tradicionais, né, das corretoras e dos bancos de varejo. Mais ou menos isso. Eu não sei se eu consigo ser didático, claro, mas a loucura é essa, a viagem é essa. Você falou quanto? $1,5 trilhão. É muito dinheiro. Não dá nem para imaginar, né? É muito dinheiro. Eu estava tentando ver, você falou, olha o tamanho do mercado, $1,5 trilhão. Eu falei, quanto é? E eu comecei a tentar fazer conta, e você terminou, eu fiquei pensando enquanto você falava. Isso aqui é real, isso aqui ele for dólar mesmo, né? É muito dinheiro, gente. Olha quanta coisa cabe nisso, é por isso que o Léo comentou. Geraldo, gente, eu posso fazer um comentário que eu acho que de microempreendedorismo. Pode trazer. Traz água aqui. Não, pode trazer. É polícia Leonardo. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Obrigado, bom dia. Geraldo, falando do microempreendedor e do pequeno empreendedor, cara, saiu o novo marco cambial do Bacente, fez um e-book.
E olha que interessante. O Bacen falou o quê agora em 2023? Se você tem um resíduo de dinheiro, de papel moeda, de uma viagem que você fez, $200, $100, seja de um gringo que veio para cá ou de um brasileiro que foi para o exterior, você pode vender para outra pessoa física. Então você não precisa procurar uma instituição financeira, a agência do seu banco, uma corretora, para você vender até $500 para outra pessoa física. Cara, isso é oportunidade. Hoje em dia você consegue fazer um sitezinho, né? Seria um site de leilão ou de oferta, uma pessoa vendendo dinheiro para outra, vendendo dólar para outra, vendendo euro para outra. Sério? Você faz um site por R$1.500, R$2.000. Então assim, você tem muitas profissões que podem surgir no mercado de câmbio. Qual que é o limite disso? É $500 por transação entre pessoas físicas, só não pode caracterizar negócio, né? Proveito econômico, quer dizer, eu estar vivendo de vender moeda. Né? Eu quero viajar e eu preciso para completar o meu dinheirinho de cota, $500. Eu acho alguém físico que tem $500 e me vende. Cara, você pode fazer uma plataforma disso, você pode fazer uma plataforma de leilão sobre isso, você pode fazer um app disso. Né? Então tem muitas coisas que surgiram com o novo marco cambial que as pessoas, assim, o micro e pequeno empreendedor, eles podem explorar. Como assim? Você faz uma plataforma Isso. para que as pessoas façam isso através da sua plataforma? Você faz uma plataforma peer-to-peer. Então imagina que eu cadastro você e cadastro a Júlia Tículo. E aí eu chego para vocês dois, ou para o ofertante, ou para o comprador e falo, olha, você tem algum resíduo de moeda, de turismo, de viagem para vender? Tenho. Qual que é o resíduo? E você cria jornada, né? A gente chama de jornada ou de trilha dentro da plataforma. Seja um e-commerce, seja mobile ou no desktop. Então, quer dizer, o Banco Central quer dizer o quê? Cara, você não precisa ir num banco fazer isso. Você não precisa ir numa corretora fazer isso. E, a grosso modo, o Banco Central está dizendo o quê? Precisa nascer novas soluções, né? Precisa ter empreendedorismo no mercado. Quem é que vai ofertar uma solução para Tículo vender moeda para o Geraldo e para o Geraldo vender para Tículo, né? Então, tem muita oportunidade com esse novo marco cambial do Bacen. Olha que interessante, gente. Você tem ideia disso? Que você pode comprar de boa. Sim. De alguém que está lá com trocado lícito. E vender para você, lícito, não tem custo disso. Cara, aí se você passa, não há custo, né? Porque aí também o Bacen não normatizou. Então, teoricamente, vamos supor que eu não tenho condições mentais de ter uma outra plataforma. Aí vamos supor que eu criasse essa sistemática online, aí vai de mim entender como que eu ia conseguir remunerar minha plataforma. Por exemplo, a Tículo fez um cadastro, você paga por cadastro. A Tículo fechou uma transação com você, você paga um FII por transação. Então o pessoal vê tipo o Mercado Livre, ou até um cara que é cliente nosso, que eu gosto muito, né? O antigo Bom de Faro, Buscapé, é um comparador de preço, que é o Romero Rodrigues. Você pode fazer um buscador, um comparador de preço, né? De moeda online. Você pode fazer um buscador, um comparador de preço de câmbio turismo. Então, quer dizer, a imaginação tem que comer solta, né? Sensacional. Dá uma viajada. Olha, aqui, isso é um leque para você que está aí e ainda está pensando em empreender, o que fazer. Para você que tem habilidade de lidar com ferramentas, de abrir uma plataforma, de lidar com o digital, olha, mais uma oportunidade de negócio. Olha que sensacional. Porque o brasileiro é muito bom, ele é muito criativo. Demais. A hora que ele acredita nele, ele começa a inovar, ele começa a investir, ele começa a acontecer. Então, gente, olha que oportunidade que você tem em um mercado que é gigante, que fatura 1,5, eu ainda não consegui fazer essa conta, tá? $1,5 trilhão de dólar. Eu ainda não fechou essa conta de tanto dinheiro. Olha quanto dinheiro tem na mesa, por isso que eu digo para vocês. Gente, não tem esse papo de crise. Por quê? A crise tem, mas ela não é negativa. É só uma mudança, um movimento do dinheiro, porque ninguém pôs fogo no dinheiro. Tem dinheiro demais na mesa. Exato. É como é que você está fazendo com a sua parte, como é que o seu ponto de vista, para onde é que você está olhando. Olha para esse mercado agora. Preste atenção, quanta possibilidade tem para fazer isso, sem você precisar ter uma fortuna para começar. Exato. Então, se você hoje está em casa e ainda não tem opção de empreender no CNPJ de alguém, olha a chance de você criar o seu. Já tem uma outra coisa do Bacen interessante. Ele criou uma figura que chama EFX, Electronic Forex Exchange, tipo startup, né? Startup. Bem vistosa, né? Cara, o que é essa figura? Ele chegou e falou, é o seguinte, vamos supor que você conhece microexportadores de serviço. Cara, e hoje tem um movimento muito grande, né, de desenvolvedores de tecnologia, prestando serviço para o exterior, de criadores de conteúdo digital, Instagramers e influencers fazendo publicidade para o exterior. Cara, gente de micro e pequeno porte, não são grandes influencers não, tá? Gente que está fazendo renda na batalha ali virtualmente.
o Bacen chegou e falou, cara, pode existir uma Electronic Forex Exchange, uma empresa que colete dinheiro, né, papel moeda, seja via depósito, seja via um QR Code, seja via pagamento de um boleto virtual, consolide esses valores, né, ou seja, eu tenho 20, 30, 40, 50, 70 conhecidos influenciadores ou micro exportadores, eu consolido esses valores e converto no país, seja para entregar reais aqui ou para entregar moeda estrangeira no exterior. Então, assim, é uma outra figura que pode não, né, que deve surgir. Quer dizer, se eu sou de um nicho, tá? Se eu conheço uma galera que trabalha com X mercado, são micro e pequenos valores, e essas pessoas singularmente vão ter que fazer uma transação, cada uma delas, eu posso coletar as transações de todas essas pessoas e tramitar isso para o exterior, ou tramitar do exterior para cá. Então aí a gente chama de micro, né, ou pequeno processadoras de câmbio, essas IFX. Então também é uma grande oportunidade, né? Normalmente o nosso mercado, ele está com uma série de portas aí abertas para quem tiver interesse em ler a respeito. E, de novo, não é coisa cara, tá? De se começar o trabalho. É muito interessante. Olha isso. Então, gente, isso é o espírito empreendedor de quem está por trás da Abrão Filho. Olha que interessante. É muito mais do que uma fintech. É gente preocupada com a evolução, com o progresso, com a assertividade do outro. Porque assim, essa mentalidade é que vai prevalecer. Porque quanto mais gente estiver dando certo à sua volta, melhor para todos. Quer dizer, você vai ampliando a sua força de base, vai ampliando a população, a sociedade que você vive. Concorrência é boa, né, Geraldo? Precisa de muita gente trabalhando, inovando. A concorrência é ótima. Ela é até necessária para que você não estacione. Na zona de conforto. Eu falo para a pessoa, gente, locomotiva. O cara que é locomotiva, está pesado é porque é locomotiva. O cara que está muito leve, não tem concorrência, não está preocupado, não tem esse desprendimento, essa simplicidade como você está tendo, de passar informação, inclusive, do seu segmento. Cara, esse cara é vagão. Ele está sendo puxado, alguém está puxando. Agora, o cara que está ali ralando e fazendo e já trazendo mais alguém, é locomotiva, que é a nossa essência. Nós nascemos com esse potencial. Então, acho que tem que pegar o Léo, gente, presta atenção para você ver. Olha, na simplicidade, é na generosidade, é no servir, é no atender. Isso é empreender, tá? Quando você copia isso, aquilo que você está fazendo começa a evoluir. É esse tipo de energia que você tem que trazer para você, esse tipo de parceria, esse tipo de relacionamento, que vai fazer com que você tenha uma mentalidade empreendedora. É isso que faz com que o seu negócio fique do tamanho que você quiser e nunca fique maior que você. Porque nós somos emocionais. O problema é quando o negócio começa a ficar maior que você e você se acha. Então, cara, ouça. Aí você para de agregar pro todo, você para aí já não tá legal. Por isso que eu falei pra você. Aí sai, aí chega, então para. A minha leveza de ser especialista e não ter que fazer. Porque você foi preparando o time que faz. Exato. Então eu acredito que isso vai fazer toda a diferença no que a gente chama de modernidade. Então, para mim, isso é moderno. Isso é ter uma empresa da área digital, na área de mercado, na área financeira, com humanização. Isso, para mim, é ISG na base, de verdade, na prática. E não esses que ainda estão desenvolvendo. Isso é para quem já está praticando o tal de ISG. Já está cuidando de pessoas, servindo pessoas, atendendo pessoas e fortalecendo a credibilidade de uma marca. Porque, gente, fazer a marca é fácil. Fazê-la crescer com credibilidade depois de 2 anos. Agora, se você já tem 5, 6, 7, 8, 12... Cara, eu acho que do jeito que ele tem um filhinho já na pré-adolescência. Aprender, ele é jovem, já vem de pai para filho, família é base de tudo. Sim. E na base de uma família, você também deve ter uma mulher que manda em você, no pai, né? Eu já tive, né? Sou escadela. Eu tenho uma ex-mulher, eu já tive mulher, né? Mas, quem sabe no futuro terei, né? A mesma ou uma outra. Mas a mulher é fundamental na nossa criação. Gente, ele tá inclusive, falando... metade da Abrão Filho, quase metade do quadro, e com cargos de liderança, a composição ali do quadro é feminino, né? Não, eu senti que na Abrão filho tem força feminina quando a Ju chegou. Quebra tudo. Não é diferente aqui. Cara, a gente fala, brinca, a Dominique fala, parou. A gente tem na nossa mesa de câmbio, Geraldo, que é o front office, né? A terminologia que a gente usa no mercado, são de 24 operadores, a gente tem 6 operadoras, se eu não me engano, que é a Heloísa, a Dani Bruneto, a Bruna Costa, a Fernanda Cerqueira. São 6 operadoras. E é difícil, o mercado financeiro é muito mais... Oi?
A Naila e a Fabiana Cotelac, a Fernanda Sequeira eu falei, a Cotelac, são 6 ou 7, né? A Heloísa eu falei. Não, eu comecei a ficar preocupado, falei, puta, e agora? Falei, né? Falei uma, tem que falar. E, cara, o mercado financeiro é muito masculinizado e, assim, não há nada de cota, tá? Não foi nada matemático, nada exato. Mas a importância de ter um balanceamento da equipe, né? Então, uma questão plural, não que tem que ter 10%, 30%. Você comentou uma coisa que eu acho essencial nas empresas. Eu faço na minha e eu sugiro que muitos empreendedores façam como você está fazendo. Gente, não é a cota, é a consciência. Bem colocado. De acreditar nas pessoas e dar oportunidade uniforme, tá? Aí cada um vai ocupando naturalmente o seu espaço. Você não tem aqui, onde nós estamos, aqui não tem cota para mulher, para negro, mas o que tem de negro, de mulher, que é a maioria, é uma grandeza. Mas não foi nós que criamos uma cota, eles que criaram o espaço. Então, na Abrão Filho é a mesma coisa. Essa quantidade de mulher que está lá não veio através de cota, veio através de eficiência e criar o próprio espaço. Isso faz uma diferença tremenda no crescimento, na energia, inclusive na credibilidade de uma instituição, de um negócio. E etária também, viu, Geraldo? Faixa etária. A gente fez um trabalho, inclusive com o Marcelo Taz, cara, que foi fenomenal. Foi ano retrasado, né? Se não me engano, foi 2021. E a gente falou, né, de diversidade, pluralidade, né, no ambiente de trabalho, especificamente no mercado de câmbio, né, que é onde a gente atua. E hoje lá na Abrão, com 83 pessoas, cara, você tem quase uns 20% ali da segunda, compondo, né, somando a segunda e a terceira idade. E, cara, isso é fundamental, porque a gente tem, né, essa loucura de ritmo, essa capacidade de lidar com várias ferramentas ao mesmo tempo, né, da galera da geração Z e Alpha, mas falta muita coisa, né, falta muitos valores, falta muitos princípios ali, muita experiência dos Xers, né, dos pós-segunda guerra ali, dos boomers, e a gente tenta fazer uma mescla legal disso. Porque se você tem só o dinamismo, se você tem só a coisa tech do século XXI, aquilo já pronto, né, para ser entregue, você não tem aquela coisa analógica da geração que teve que sair do analógico, sair do elétrico para o eletrônico, sair do eletrônico para o digital, você acaba perdendo um pouco, né? Então a gente tem uma dosagem bacana ali de galera, né? Inclusive o nosso especialista de câmbio, Valdeci Honorato, deve ter 66, 67 anos. Uma das nossas técnicas, a Célia, nessa faixa etária, a Cecília, de conferência e controles, o Ebenezer, o coordenador do back-office, tem seus 45, 47. A gente faz um balanceamento bacana. Eu acho que um ser humano, ele começa a ficar bom depois dos 40. Porque aí você passa então, na realidade, o jovem é dinâmico e é ligeiro e tal. Muita coisa, mas ele mesmo depois começa a reconhecer. Sim. Ele só começou realmente a amadurecer e ter esse equilíbrio emocional depois dos 40. Como eu era estúpido, né? Mas é isso. Então, na realidade, gente, não subestime o jovem, que ele vem cheio de inovação. Isso. Meu filho, aqui, ó. Eu vi o sobrenome ali. Inovação para não inovadores. Esse cara veio para a empresa e ele trouxe uma dinâmica, trouxe uma tecnologia, trouxe inovação, mas sem perder a referência de valores. Os nossos valores prevaleceu. Nós conseguimos ter uma empresa com esse equilíbrio que vocês têm. Nós temos o jovem, o médio, os mais velhos que têm mais experiência para nos ensinar, inclusive, qualidade de vida. E valorizar eles, né? Porque é uma pessoa que já colaborou 60 anos com a sociedade. E de repente a pessoa está muito ativa, não só economicamente, mas vamos dizer assim, com vontade de compartilhar. E olha o que esse cara tem de vivência, aprendizado, experiência. Não tem universidade, isso ele tem que ter vivido. E aí a pessoa está fora, quer voltar para o trabalho e não volta. Credibilidade. Você olha o cara do cabelo grisalho, o cara a seriedade de um cabelo grisalho, sempre tem um quê a mais. Uma cabeça branca, né, cara? Então, a gente não subestime. Aqui nós temos todas as pessoas, todo mundo, assim, não tem esse negócio, a faixa, um departamento tem todos eles, desde do jovenzinho até esse cara com essa faixa etária mais elevada, e impressionante como eles são bons. Aí depois nós temos refugiado, nós temos ex-presidiário. Os caras são muito bons, era cara do bem, que por algum motivo errou lá atrás. Mas não foi nada. E todo mundo pode errar, né? A gente erra todo dia, na verdade. Porque todo mundo erra. A diferença é que alguma coisa é classificada como reclusão e outras não. Exatamente. Mas todos nós cometemos erros. Exato. Esses caras faz parte do time de ponta. Nós temos uma quantidade, a maioria nossa são mulheres. A gente não tem nenhum ex-presidiário. Acho que é uma coisa que a gente podia falar com a Isabela Belintani. Nós temos ex-presidiário. Você pega o pessoal do Gerando Falcões, eles têm uma célula só que prepara essas pessoas para o mercado.
Cara, se você não der oportunidade para essas pessoas, Sim. você não vai resolver a violência Não tem nunca, inclusão porque social. ele precisa sobreviver. Ele sempre vai estar à margem, sempre vai estar apartado. Então, eu era conselheiro da Gerando Falcões e eu fui um dos caras que foi precursor nisso. Já comecei eu a contratar. E esses caras são brilhantes. O que tem gente que cresceu aqui, gente que abriu uma startup depois. Refugiado a gente tem a NIC, né, que é do Congo. Na Então, nós temos os refugiados, os ex-presidiários, nós temos essa coisa do gênero, né? Nós temos, eu costumo dizer que tem o LGBT, do A ao Z. LGBTQXTO. Cara, são muitas consoantes e vogais. Pessoas, respeita as pessoas, todos são muito bons. Exato. Os brasileiros precisam acreditar neles. E aí, negro, não tem cota para ninguém. Mas tem de todo tipo e todo mundo criou o seu espaço. Uma coisa eu estava até discutindo, a gente tem uma escolinha de informática ali na Brasilândia. Brasilândia, a origem da minha esposa. Zona Norte. A gente terminou ali a sala de informática com a alvenaria, fizemos a decoração, doamos os laptops, são 15 posições, a mobília. A gente paga um professor ali, faz a manutenção da comunidade para dar aula para a criançada. Show! E vai começar uma criança de lá como jovem aprendiz nosso lá. Eu tenho isso aqui. Então. Os jovens aprendizes. Mas aí o que acontece, cara? E assim, eu nem acho Brasilândia, vamos lá, eu vim de Guaianazes, né, velho? Puta, muito lugar que eu fui nem asfalto tinha, né? Eu nem acho que lá, ainda acho que já é um bairro carente, igual é Paraisópolis ali, que tem comércio, tem geração de emprego local. Tem casa já com piso, acabada, né? Tem favela bem pior que isso. Mas você vê, cara, que hoje na favela não tem, eu não gosto de falar comunidade, porque comunidade vem lá da União Soviética e aqui é América Latina, né? Da favela, não tem só, antigamente, muita gente afro-preto, né? Mas, cara, pelo que eu ando e pelo que eu já andei em outras, né? Paraisópolis, Periperi, 40%, 50% é pardo e branco. Então essa viagem de ficar, não, é só pra preto, não, é só pra... Cara, é o seguinte, tem gente passando necessidade, tem gente precisando de oportunidade, de tudo quanto é cor de... Isso já foi, Eu fui criado na favela, gente, eu tenho mania de dizer que é preta da favela. O cara tem olho claro, não pode emprego. É que ele não tem recurso, porque precisa morar em algum lugar melhor que morar na rua. Você mora na rua, vai morar na favela? Exato. Ambiente sensacional e na favela não tem carência, tem potência. Se você for nessa Expo Favela... Você vai ver a força do empreendedorismo. A executiva nossa lá, a Fernanda Cerqueira, participou. Eu estive ano passado. Eu sou amigo, parceiro do Zezé, do Ataíde. Se você for num Expo Favela, você vai ver que aquilo ali é potência. Aquela é a Feira Negra, não subestime. Então, é importante para você que está na vila, favela, comunidade. É porque as pessoas falam comunidade, porque na favela tem muita coisa da nossa comunidade. Mas tudo bem. Dá o nome que você quiser. A base do Brasil, 60% da população estão nesses lugares, na periferia. Gente, eu sou de lá, então eu fico muito à vontade para falar de lá, porque eu sou apaixonado por aquilo, eu cresci lá, me desenvolvi lá, estudei lá, e eu não vejo nada lá que seja negativo. Tem uma meia dúzia de coisas que não dão certo, ou pessoas que não se encontraram lá. Mas é a minoria, mas a minoria da minoria. Todos os setores do país tem também, tá? Exato. Então, é que a pessoa fica olhando aquilo. Mas se você for em determinados estados, que eu não vou nem comentar o nome aqui, num dos nossos estados, tem muito mais complexidade do que a favela. É porque eu acho que é natural do ser humano, infelizmente, ao longo, né, dos milênios, nem séculos aí, que a desgraça chama mais, né, atenção, infelizmente, do que o sucesso. Então você colocou bem, cara, o que tem de empreendedor e de trabalhador na favela, o cara acorda 4h30 da manhã para trabalhar, para pegar pesado, e às vezes você tem de fato uma média minoria mesmo ali de 1, 2%, é um negocinho mínimo, só que aquilo chama mais atenção, né? Do que 98, 99% que estão ali na batalha. É uma fraqueza humana. Você pega no trânsito, você vê um acidente, se você vê uma vítima no chão, você para. Exato. É uma fraqueza humana. Então, muitas vezes, se tiver alguém com o carro quebrado pedindo ajuda, você não para. Você vê uma vítima, aí você vê a vítima, só para e olha, né? É só curiosidade. Só olha. Então, na realidade, gente, é muito comum nós darmos atenção para o negativo, mas o que tem que prevalecer é o positivo. E a favela, a vila, a comunidade é positivo, tá? Inclusive para vocês que estão lá, se vocês ouvirem um pouquinho aqui do que o Léo está falando, você vai ver que você pode ter essa plataforma. Você aí da favela. Sim. Você pode ter um negócio, você pode ser quem você quiser. Eu aprendi isso muito cedo e consegui ser quem eu quis a vida inteira, tá? E uma família toda conseguiu também. Então você também aí vai conseguir. Não importa o tamanho da estrutura em volta, dos negócios, do mercado. É o seu tamanho. Você tem o mesmo tamanho que eu, que o Léo, que todo mundo, tá? Então vem pro jogo.
Eu vou... desculpa, depois eu não... Ô, Dominique, a Dominique já tá dando ódio, aliás, já começou a fazer assim, ó. Né? Oi, Ó, esse assim deve ser pro Instagram. Bom dia, gente, eu também tô aqui. E as pessoas querem ir pro YouTube para poder responder as Tem perguntas. bastante pergunta. Vamos para mais Lá pro uma? YouTube, vamos convidar Bora você. lá. Então, olha, pessoal, Tá no YouTube do Coisa ou só no... YouTube e Instagram. Inclusive, eu quero convidar o pessoal do Instagram para vir pro canal do YouTube Geraldo Rufino e assistir a live de lá. Gente, o áudio tá sucesso, a imagem também. Vocês vão conseguir todos os dados e informações no YouTube. Então, vem pro YouTube que já já a gente vai encerrar no Instagram. E a... Né? Ela tem, né? Radialista, tá servindo ali. Bora Grande lá. Dominique. Ouvi, ó, me valoriza, geral. Bora para a próxima pergunta, que é do Wellington. E ele perguntou assim, ó, qual foi a oportunidade identificada pela Abrão no mercado de câmbio em sua fundação? Cara, foram muitas. Tipo, o Bacen possibilitou o correspondente cambial em 2011. E aí a gente se deparou com um mercado que com pouco player, quando falo player, poucos agentes atuando ali. E caros, né? Caros, e que eu digo não é por conta de processo, não, de acesso, melhor dizendo. Caro por conta de não ter concorrência, o cara colocava o preço que ele queria colocar no câmbio, no contrato de câmbio, no Swift para enviar o dinheiro para o exterior. Então a maior oportunidade que a gente encontrou lá em 2011 foi a falta de concorrência. Né? Foi um mercado arcaico, foi um mercado muito tradicionalista, porque tipo, corretora de câmbio, distribuidora ou carteira de câmbio era uma coisa meio cartorial. Dos cartórios que vão sendo herdados, né, pelas famílias. Então as patentes, né, as autorizações das corretoras eram assim. Hoje muito mais flexibilizado, que bom. Então a gente viu isso, muita concentração, processos demorados, porque você tem pouca mão de obra, você tem pouco player atuando. Processo caro, muito por conta de quem está controlando ali esses agentes, porque não vem interesse baratear, porque não tem concorrência. Então a gente falou, cara, vamos começar a trabalhar com banco de middle, banco familiar, que não tem condições de bater com banco de varejo, de ter agência de rua, de anunciar na novela das 8, fazer grandes campanhas publicitárias, e pegar essa galera que está sofrendo no banco de varejo, sofrendo na corretora, e fazer mais rápido e mais barato nesses bancos pequenos, bancos de médio porte. Hoje, muitos bancos de médio porte nasceram ainda bem, muito longe dos Estados Unidos, por exemplo. Lá tem a figura do banco regional, tem quase 4 mil bancos nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, instituição financeira bancária e não bancária com carteira de câmbio, Estados Unidos quantos bancos? quase 4 mil, cara. Aqui, olha, eu não sei de banco, porque eu preciso ver lá os PITs, mas instituição financeira bancária e não bancária, com carteira de câmbio, tem 180. Olha isso. É nada, é nada. Então, assim, tem muita oportunidade, muita fintech gringa vindo aqui pro Brasil. A única coisa das fintechs gringas, infelizmente, principalmente as britânicas, é que as fintechs britânicas vêm para o Brasil para cortar a mão de obra, né? Para simplesmente automatizar virtualmente tudo e o cliente se autoatender. Que é um trabalho totalmente oposto do nosso, né? Que é ter, como eu disse, a venda direta através do consultor, né? Ter o corretor de câmbio com a gente, ele tendo tecnologia para atender a clientela, né? Mas, enfim, você tem um movimento bacana de muita fintech gringa vindo para cá, né? É um mercado hoje já mais aberto do que há 12 anos atrás. Espero que abra muito mais, né? Que bom. Olha que interessante, cara. Eu acho que isso todo mundo tinha que fazer. O que o Leonardo tá fazendo. Ele é o cara da Abrão Filho. E ele está dizendo... Da rua. O melhor do segmento dele, dizendo que é sensacional os que estão lá. Cara, tipo assim, olha, gente, todo mundo tem qualidade. Meu é essa aqui, tá? Olha que, só que ele tem uma coisa que, para mim, tem um valor assim extraordinário, que é a humanização. É uma estrutura humanizada, uma área financeira humanizada, que tem gente que faz, que tem carinho, que tem bom dia antes do bônus. Eu acho que isso é que atrai, é isso que vai valer no nosso país. O cara pode porque nós estamos num país onde as pessoas são, além de serem boas e pacíficas, são emocionais. Então precisa ter gente lidando com gente. Isso vocês encontram na Abrão Lima. Mas nem por isso ele critica a outra que usa máquina. Então olha que interessante. Eu acho que nós precisamos fazer mais isso. Não é criticar o outro, é o que você pode fazer para melhorar aquilo que você está vendo que o outro está fazendo, que você não é o seu perfil. Exato. Então faz o melhor para o seu povo, para o seu cliente, para as pessoas, que essa pessoa vai querer ficar perto de você. É assim que você ganha cliente. Não é à toa que a Abrão está aí há 12 anos. Está entendendo como é simples? Como é possível? E como você ainda pode ajudar mais alguém? Bora, Dê! E a próxima pergunta que a gente tem é nossa para vocês. A gente quer saber, vocês estão gostando do Segundou?
Então deixa aqui seu like na live, se inscreve no canal e aciona o sininho para vocês serem avisados toda vez que sai conteúdo. A gente tem bastante conteúdo durante a semana. E a nossa próxima pergunta é da Aline. E ela perguntou assim: por que fintech e não uma instituição financeira? Cara, porque a instituição financeira, por si só, pela sua própria origem, né, e pela sua própria formatação de negócio, ela já tem algumas limitações, né? Ela já tem algumas amarras quanto a risco, digamos assim. Quando você não se formata, não se coloca como uma instituição financeira, você tem mais espaço para inovar, mais espaço para criar. E aí você está falando da Expo Favela, ano passado quando eu estive lá, tá tentando puxar aqui, tá? Mas ele vai saber se ele estiver assistindo, senão eu mando para ele. Talvez a gente tenha em vista nele. A Pericred, do Jardim Peri, aí é uma fintech de crédito, né? Fintech de crédito, né, as credtechs, elas também são reguladas pelo Bacen. A sociedade de crédito direto e a sociedade de crédito específico, são duas nomenclaturas. E, cara, eu não fazia ideia daquilo, né? O pessoal lá no Jardim Peri, tomando crédito, eu achei fenomenal, porque, né, é uma garantia que a pessoa tem, né? Usando o celular como a gente chama de colateral, né? Como ativo real ali para conseguir tomar um microcrédito. Eu falei, cara, mas como é que funciona essa parada? Mas, tipo assim, você falou, Léo, é o seguinte, é instalado um componente no celular. Caso a pessoa não vá conseguindo, ao longo do período ali, né, no esquema de pagamento, e honrando com as parcelas, algumas pequenas funções do celular vão sendo bloqueadas. Eu falei, cara, então o cara pode usar um celular como garantia real para tomar o crédito. Você vê, e ele aí inclusive falamos faz uns 3, 4 meses, acompanhando a evolução do negócio dele, ele quer expandir, ele só tem uma base fixa, ele quer expandir na Zona Norte, especificamente, e ele falando dos custos, a gente falou de custo para empreender no mercado financeiro, o aluguel da lojinha dele não chega a R$ 500. É ele e a mulher dele trabalhando. E a gente vai ver a curva de faturamento dele, é quase 15, 17 vezes isso, bruto, né? Então, assim, cara, eu falo muito do câmbio, porque é meu mercado de atuação, claro, né? Mas eu não vi até hoje, por exemplo, e eu acho que há muito espaço, uma InvestTech, empresa de investimento em favelas ou em comunidades de favelas, né? Cara, o favelado, o cara que está empreendendo, trabalhando ali, ele tem condição de fazer microinvestimentos em renda fixa e renda variável também. Eu não vi ainda InvestTech, né, nesses bairros mais carentes. Então, cara, fintech em geral, não só de câmbio, é mercado financeiro. Muita gente ainda tradicionalista, né, com heranças, com grandes legados, com muito espaço, principalmente para renda periférica. Essa nova economia aí, né, que é importante demais. Que vira. Exato, que vira muito, exatamente. Eu só lembrei disso. Não sei, era esse que tinha que falar, a pergunta. Olha, foi, né? só uma continuação. Quais os produtos e para que público é voltado? Cara, a gente tem desde o produto para o cliente mais qualificado, operação mais estruturada, então uma conta de não residente para o investidor estrangeiro, um fundo de investimento estrangeiro, uma conta garantia, a gente chama de escrow account, né, para transações internacionais, uma conta internacional com cartão virtual, para quem tem que receber um micro e um pequeno serviço exportado, ou uma micro e pequena mercadoria exportada. Então é bem vasto, né? A gente tem desde o middle, a gente chama, middle market, mercado de médio porte, até o varejo. Tá? É bem diverso. Bora lá. E o Empreender é Mais perguntou assim: gratidão, Leonardo e Geraldo, pelo bate-papo. Leonardo, qual foi a sua maior motivação para ter seu próprio negócio? Puta, cara, acho que bom, não comecei, né, alugando videogame lá no meu bairro, né? Mas lá do videogame acho que foi porque sempre vi meu pai trabalhando muito, muito mesmo, né? E com muita dificuldade. Mas quando eu fui trabalhar no mercado financeiro, e aí quando eu ascendi para a mesa de câmbio, que eu comecei como office boy, eu vi uma galera já com seus 60 anos, com seus 55, 65 anos de idade, não digo nem se aposentar, mas ainda sem um conforto financeiro. Ainda tendo que pegar muito no batente, muito pesado para conseguir ali entregar o mês.
E eu percebi que aquilo estava acontecendo porque havia uma grande concentração de renda ali nos donos das corretoras, né? Quer dizer, o operador estava ali ganhando uma ninharia para se fuder de trabalhar, num linguajar bem claro, né? Eu falei, puta, cara, eu não quero chegar aos meus 50, 60 anos de idade passando por isso, estarei trabalhando com a certeza, mas não vai pagar as contas do mês, né? Então, esse ecossistema assim, do mercado financeiro, a questão do profissional não ser remunerado à altura, a questão dessas equações megalomaníacas de bonificação, e mesmo quando o cara entende a equação e bate a meta, não tem o bônus, né? Eu falei, a gente precisa ter uma coisa mais transparente, mais clara, que a carteira de cliente é do operador. No caso, eu era um operador de câmbio, né? Eu era um corretor de câmbio. A carteira de cliente é minha, eu vou trabalhar, vou atender ela, e faz sentido que eu fique com a maior parte da receita, que seja meu patrimônio. Que é o que não acontece ainda hoje, né? Os operadores trabalham para os clientes do banco, da corretora, por mais que eles tenham captado e por mais que eles atendam os clientes. Essa é a realidade ainda do nosso mercado. Né? Maravilha. Assim. Olha, e o Jefferson perguntou assim, o que é a figura do agente autônomo de câmbio? É uma coisa doida. Não, é isso, né? A gente tem profissionais ali de bancos de investimento com carteira de câmbio, de distribuidoras com carteira de câmbio, de corretoras de câmbio, de fintechs. Ele vem para a carteira de clientes ser dele, para a carteira de parceiros comerciais ser dele, para ele montar o patrimônio dele. E não ter nenhum tipo de cobrança, né, quanto à performance e nenhum tipo de exigência quanto ao comportamento dele. Ou seja, há o agente autônomo de investimento, que é regulado pela CVM, o pessoal tem que fazer prova na Ancora. Esta figura não é, inclusive o Bacen, acho que até, né, já que o Bacen gosta de inovar, é legal que o Banco Central ele normatizasse a figura do agente autônomo de câmbio para ele poder ter mais relevância no mercado, né? Você vê, meu pai até hoje é um operador de câmbio e até hoje ele não tem um KNAI para ele. Até hoje ele não tem uma leitura administrativa da autarquia Banco Central para ele. Se o Bacen normatizasse o agente autônomo de câmbio seria legal. A gente criou essa terminologia comercialmente falando, deu estrutura para o cara, publicitária, tecnológica, operacional, e falou, é sua carteira, você não tem exigência de meta, você não tem performance, e é seu patrimônio. Então, para Abrão é isso, a gente criou, né, essa figura e deu essas condições para ele performar a carteira dele. Mas seria muito bacana se o Banco Central enquadrasse administrativamente o agente autônomo de câmbio. É bem legal. Mas cadê tá tentando ir para esse mercado? O Roberto assim, Campos. Porque as perguntas dela, assim, como é que eu me encaixo nisso? Gente, qualquer um pode se encaixar nisso, tá? Olha que interessante. A técnica, você aprende, você estuda. Olha que você apresenta um currículo, você já traz aquela habilidade, aquele curso, aquele treinamento que você fez. Dali para frente, o que eu entendi do Léo, dali para frente é vontade de fazer, paixão pelo que faz, querer muito. E eles vão destrancando as portas e você vai empurrando. Ô, Geraldo, desculpa, perdão interromper, mas só pegando um gancho daí, somos 5 sócios na Abrão, o diretor financeiro Marcos Vinícius, o diretor comercial Eduardo, o operacional Eduardo, o diretor comercial Luan, nenhum deles era operador de câmbio. Tá? Inclusive Vinícius começou a carreira vendendo DVD na Feira do Rolo, na cidade de Tiradentes. É verdade. Pirata, né? Que absurdo. Então, assim, eles começaram como meus operadores, eu era uma empresa individual 12 anos atrás, e a gente foi capacitando, esse nicho de mercado, esse discurso, esses produtos. Eles ascenderam, viraram operadores, ascenderam, viraram diretores e são acionistas. Então, assim, como eu disse, é um mercado muito grande, com muita oportunidade, né? Que prevalece a força do querer. Opa, com certeza. Então, gente, quando você quer de verdade, se dedica, uma coisa que precisa ficar gravado na cabeça de quem quer empreender, com ou sem CNPJ, no CNPJ de alguém, no seu CNPJ, não importa. Uma coisa que tem que ficar impregnado na sua cabeça. Não tem pobreza, não tem crise, não tem dificuldade que resista a 16 horas de trabalho. Não. Esses caras trabalham muito. Você viu a referência que o Leonardo, a escola dele. Por que ele foi empreender? Porque ele viu o pai dele trabalhando muito, ele queria ajudar. Sim. Olha que interessante. Eu fui empreender com 8 anos de idade, eu virei a chave com 8 anos de idade, porque eu queria ser importante. E para mim ser importante é quando você consegue fazer alguma coisa para mais alguém. Eu pus o café da manhã em casa. Eu fui buscar esse grau de importância que virou propósito. Então, você tem as suas qualificações que tem a ver com alguma habilidade, alguma instrução que permita que você comece. Depois que você começou,
O resto você vai buscando informação, técnica, ouvidos abertos e humildade para aprender, para ouvir como o Léo está aqui nos ensinando. E depois vem a força do querer, a determinação, a fé, a paixão pelo que faz e as 16 horas dedicadas no propósito. Propósito. Você quer de verdade? Vai para cima de verdade? Vai para casa pensando naquilo, sai de manhã pensando em melhorar a vida de quem confiou em você, dos seus parceiros, dos seus relacionamentos. Aí você vai ver por que Abrão é o que é. Então, a ideia aqui, gente, é que a gente copie esses modelos, copie esse perfil que o Leonardo está trazendo para nós, para você saber que não, Abrão, filho, não faz pessoas. São pessoas que estão por trás, na base, fazendo Abrão, filho, e aqui tem uma pessoa. E veio com a outra pessoa que é do time, mas quando chega aqui você vê que é aquela energia de família, aquele carinho de mãe, disciplina militar. É claro que eles têm que entregar, é claro que eles têm uma obrigação, objetivo para fazer, coisas para cumprir. Mas isso você consegue com carinho. E é isso que eu estou observando aqui na Abrão Filho. Você tem muito mais do que uma intermediação, do que uma negociação na área financeira para você ampliar os seus negócios. Você tem gente que gosta e cuida de gente. Tem humanização. Isso faz toda a diferença nesse modelo de negócio que você pode ter no mercado financeiro. O mercado financeiro é frio? Não, o mercado financeiro é o mercado. Mas atrás desse mercado, na Abrão, tem pessoas. Então, por isso que nós estamos aqui batendo um papo, trazendo gente que soma para a gente. Gente que realmente está interessada em melhorar, impactar, em somar na vida dos negócios das pessoas. Ou seja, somar na vida das pessoas. Porque antes do negócio tem as pessoas. Não sei porque você está com essa carinha. Então, a gente tem uma pergunta aqui que eu juro que não é minha. Seu Geraldo vai achar que é minha, que eu tô querendo saber mais. Não é minha, é do Eduardo Rabelo. E ele perguntou assim: Leonardo, há espaço para criar e empreender em fintechs ainda? Tem alguma dica de nicho não explorado? Há demais, e eu vou aí novamente, fintech, a gente está, né, focando aqui no mercado cambial, envio e recebimento de dinheiro, né, do e para o exterior. Mas tem fintech de crédito, né? Mas tem fintech de investimento, e aí você tem fintechs por segmentação de público. A cara do Peri lá. Então, que eu falei do Pericred, que eu falei, cara, o cara trabalha com microcrédito no Jardim Peri, a Pericred. Então, assim, novamente, quando você vai ver, vamos focar um pouco no crédito, porque a gente sabe que é o que fomenta o micro, pequeno empreendedor que está sofrendo para se capitalizar e começar um negocinho dele, né? Cara, vá nas regiões carentes, tá? Não só nas favelas, vá nos bairros já mais urbanizados, dos extremos de São Paulo. Vamos falar do estado que tem um PIB maior aí do que o da Argentina, né? Vá lá, olhe, pesquise, faça um mapeamento, faça uma pesquisa de mercado, identifique quantos players estão trabalhando com creche nesses lugares. Pouquíssimos. Dificilmente você... Aí eu não estou falando, tá, de grandes cooperativas, de grandes, né, bancos que têm agências satélites próximas. Eu estou falando ali no miolo das comunidades, das favelas. Você não tem gente trabalhando com crédito, fintechs de crédito. É uma grande oportunidade. Do investimento também. Cara, por que é que uma pessoa que mora num bairro carente, numa favela, ela tem que investir numa agência bancária, num bairro com melhor condição? Por que ela não pode investir através de uma Investec, ali da comunidade dela, que conhece ela? Então há muita oportunidade. É um mercado muito centralizado ainda, tanto para crédito, quanto para investimento, quanto para câmbio. É que o câmbio você cai numa situação mais de relacionamento internacional. Você vai exportar ou importar mercadoria ou serviço, e tem muitos, até para quem conhece dos Correios, né? A origem dos vales postais, tem lá o exporta e importa fácil nos Correios, né? O vale postal. Mas tem muito micro e pequeno exportador de serviço e de mercadoria no país, né? Mas câmbio você tem que ter um vínculo internacional, né? Seja trânsito de pessoas, né? Para curso, para treinamento, para turismo, seja trânsito de mercadoria ou serviço. Já quando a gente fala de crédito e investimento, não tem que ter vínculo internacional, né? É a coisa acontecendo ali do lado, né? Da porta do teu bairro, ali da tua casa, né? Agora, qual que seria o investimento que uma pessoa precisaria ter, ele ter uma retaguarda, para ter fôlego de fazer isso até funcionar, até ele conseguir fazer o negócio sobreviver? Cara, vamos lá. Hoje, para abrir vamos falar do microempresário individual, MEI, você abre 100% virtualmente e você tem aquele DAS, né? Documento de arrecadação simplificado. Que não é nem um percentual do faturamento, não sei se estão 35, 47 reais por mês, é nessa banda aí. Então, a abertura da empresa em si, se você ainda mais tiver, e não é difícil você hoje em dia conseguir serviço contábil,
mesmo nos lugares mais carentes. Se você tiver algum amigo, alguma pessoa próxima para te dar esse suporte contábil, para abrir a empresa, que já é super didático no site no site da União, você não vai ter custo para constituir a sociedade. Custo contábil por mês você não vai ter, porque você paga um DARF único, né? Esse documento de arrecadação é simplificado. Aí você vai entrar ali no ecossistema da pessoa, né? Tem espaço físico, não tem espaço físico, quanto que é o aluguel ali no bairro onde a pessoa mora. O exemplo desse rapaz da Pericred que eu usei, depois eu converso com o Insta, com ele, para explicar o nome dele. Ele é a mulher. Ele paga R$500 de aluguel numa lojinha. É uma lojinha que deve dar, pelo que eu vi lá, aqui, dos tripés das câmeras para cá. São 2 baias, ele e a mulher dele. 20 metros quadrados. 20 não, menos. É menos. Aqui tem 3 por... 8 aqui, mais ou menos, algo do tipo. Então, cara, assim, tudo vai depender da estrutura que você vai usar e dos acessos, por menores que sejam, que você tenha. Agora, uma dica que eu dou quanto a ter o seu colchão, né, ter o seu resguardo para tocar o negócio, cara, eu vim da periferia, lugar muito perigoso, inclusive passei por muitos problemas, eu e minha família, não tem essa loucura de ostentação, né? De carro, de grife, de mostrar. Vaidade. Essa vaidade do bem material, isso só vai te atrasar, entendeu? Deixa para ser rico quando você for milionário. A grosso modo é isso, né? Então, se você é pobre... Comportamento de rico quando você já está milionário. Né? Então, cara, esquece de... vou me endividar com carro, vou me endividar com tênis de R$1.000, pelo amor de Deus, né? Então, assim, de repente se desfaça do que é supérfluo, se desfaça do que te traz custo mensal, do que te onera mensalmente, para ter um resguardo financeiro e poder empreender. Acho que, para mim, tirando o teto ali da sua família e a comida, obviamente, o resto é supérfluo. Roupa, celular de 4, 5, 6, 10 mil reais, tudo isso para mim é supérfluo. Então, acho que se você conseguir entender, para gerar um pouquinho de capital inicial ali para começar a sua operação, né? Se você conseguir entender onde é que está a vazão do dinheiro, para onde é que ele está escoando no dia a dia, sem de repente você ver, pode ser que você já consiga alguma coisinha ali para dar o start, né? Aí, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É a coisa mais simples. É uma loucura. É mais barato do que você comprar um boteco ou comprar um carrinho de pipoca. Tudo é bom. Exato. Tudo dá dinheiro. Gente, a vida toda eu ganhei dinheiro. Tire da cabeça esse mito de que ganhar dinheiro é difícil. Né? Então, difícil é você ficar esperando uma receita mágica. Levanta de manhã, se dedica 16 horas por dia, vai pegar informação, conhecimento, pega um segundo, já pega isso aqui, anota. Esse monte de dica que o Léo deu, o que a BAM tem feito para poder fortalecer as pessoas nesse elo, que depois do emocional, da espiritualidade, é o que te deixa em pé, que é o bolso. Como é que você lida com isso? Como é que você se estrutura nisso? Essas informações, com certeza, para quem aceitou ouvir, e inclusive tiver essa grandeza de compartilhar o que está acontecendo aqui, para que mais pessoas se informem, para a gente ajudar o nosso povo. Qual o nosso povo? As pessoas. Não importa de que país que veio, se é refugiado, se é estrangeiro, as pessoas. Ajudar pessoas. Quanto mais pessoas estiverem numa boa linha, estiverem com um comportamento voltado para a positividade, querendo fazer alguma coisa para deixar positividade para a sociedade, querendo participar ativamente da construção de uma sociedade melhor, então, quanto mais pessoas estiverem nessa linha, melhor para todos. Então, cara, a ideia é essa. Segundou, vamos começar uma segunda com positividade, com alegria, com motivação e com o endereço de onde você pode se fortalecer financeiramente. Então, as dicas de hoje é para somar, é para você conseguir entender o quanto você pode, além do que você já faz, já fez ou que ainda não fez e que hoje você, se você ouviu, anotou, ou se você voltar lá no YouTube, olhar de novo a live, você vai ver que você pode começar. Então não é de onde você veio, onde você se colocou. É quanto você pode melhorar ou aprimorar daqui para frente. Simples assim. Tem e-mails já, essa divulgação que você fez nas mídias sociais, né, no final de semana. Cara, eu vou responder os e-mails hoje, à noite, provavelmente, porque eu trabalho sábado e domingo, né? 5, 6 horas por dia. Que mágica! Você viu? Que sorte que ele dá! Então, isso é, eu vou responder como é isso? Já tem e-mail lá já, vou responder. Ele é do mercado financeiro e trabalha sábado e domingo. Sabe o que é isso? Sorte. Exato. A sorte é isso, gente. Vai buscar a sua. Tem todo quanto é canto. Ajusta o seu ponto de vista e vai acelerar a sua sorte. Bora lá.
Olha, para quem começou a assistir a live agora, pegou pela metade, não conseguiu acompanhar do início, fica tranquilo que a live fica salva no canal do YouTube Geraldo Rufino. Então ela fica salva aqui no final. E também para quem gosta de escutar, vocês podem assistir a live e escutar, no caso, no Spotify Segundou com Geraldo Rufino. E tá dizendo assim, então, gente, ela acha que ela cansou e tá mandando parar. É sempre assim, né? Recebe uma ordem. É uniforme, não vem de cima. Tá? Elas que mandam. A força da mulher. A cor da camiseta, é tudo, na hora que acaba. É terrível, é terrível. Léo, olha, eu queria agradecer e eu queria que você deixasse um recado final, deixasse como é que as pessoas acessam Abrão e Filho, Tá. Como é que as pessoas buscam essa informação para poder acessar os produtos que você tem. Cara, tem no nosso arroba ali nas mídias sociais, LinkedIn, Insta, Face, né? Arroba Abrão Filho BC. Nosso site, Abrão Filho Banking e Câmbio. Vou deixar meu e-mail aqui também, porque se alguém quiser trocar uma ideia, vai ser o maior prazer do mundo. É leonardo@abraofilho.com.br. Geraldo, foi um prazer, cara. Você é um guerreiro aí, eu gosto de falar com um guerreiro. Satisfação falar contigo. Espero que a gente fale de novo aí. Não, nós vamos não só falar, como nos conectar e manter essa parceria. Gente, empreendedorismo é isso. Nós somos interdependentes. Não existe esse papo de pilotar o próprio avião. Exato. Todo mundo precisa de todo mundo, de um sinal da torre. Então, é essa conexão, é essa união é que fortalece a linha do empreendedorismo. Essa é a função, é a missão do Segundou. Trazer para você informação, vivência, conhecimento, aprendizado, alguma coisa que é crescente no seu negócio e que te abra a visão para você melhorar daqui para frente. Não é regime que você deixa para amanhã. Você começa agora olhando na simplicidade, olhando para dentro, gravando, compartilhando, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e que melhore a vida. Porque se você melhorando a vida a partir da sua casa, da informação, você pratica isso dentro de casa, tá? Se você trocar uma ideia dessa dentro de casa, alguém vai ter uma ideia que melhora qualquer cenário que você já tiver. É essa conexão que vai fazer com que a gente continue motivado, graças à sua presença, ao seu like, à sua companhia, motivado a continuar trazendo para vocês conteúdos como hoje, trazendo a empresa, cedendo o cara, aqui, o senhor para nós aqui, para vir aqui, ele pessoalmente dá para vocês informação. Isso é a nossa credibilidade que faz com que essas pessoas venham. Essa é a nossa audiência, essa é para vocês. É a força do empreendedorismo e movimento. E graças a essa parceria que nós conseguimos entregar para você de boa vontade sempre, com o propósito de entregar para você coisas que realmente somam para você como está somando para nós. Então que Deus abençoe a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso domingo, essas parcerias, essas empresas que têm gente que faz. É assim que nós vamos melhorar as nossas famílias, nós mesmos, a nossa sociedade e esse país que é nosso. Tamo junto? Satisfação, tudo de bom pra gente, pra todo mundo, né? Gente, Deus abençoe. Segundou, uma semana abençoada, sensacional. Obrigado, que Deus abençoe e só aconteça o melhor. Obrigado, Leno. Obrigado, Dominique. Ju, obrigado por ter trazido esse cara aqui, Ju. Marcelo, a gente ama a energia de vocês. Não é fácil, não. Gente, gratidão. Boa semana para nós. Segundou.